Pessoal, a gente já tratou em outros vídeos de como existe uma analogia enriquecedora entre você considerar a o jogo da vida, a disputa esportiva, o jogo de concorrência entre times ou adversários na prática esportiva e a competição que existe ali. E que a e analisar como essa competição não é, um jogo de eliminação do adversário, e sim de aprendizagem pelo jogo. É o tal espírito esportivo. Pois então, aqui a gente vai, se deter em um aspecto da dinâmica do jogo relacional humano, seja ele esportivo, seja ele do dia a dia, seja ele das situações laborais e dos jogos sociais. No jogo esportivo, existe o ataque, o meio de campo e a defesa. Ora, o ataque é para fazer gol, é para chegar a realizar o ato de fazer gol, de atingir a meta. E a defesa é para impedir ou atenuar o contra-ataque, ou seja, as formas como o adversário, a personificação das adversidades que nós temos na vida, podem nos, afetar. Então tem o goleiro, tem a defesa, né, no futebol, que representam as nossas defesas, que nem nos sistemas biológicos existem as defesas autoimunes, né. E e numa instituição que tem várias hierarquias, há uma analogia possível e interessante se fazer. Me Nos fizeram uma pergunta, qual é a função das hierarquias intermediárias? E a resposta, ela vem em vários níveis. Primeiro ponto: quanto menos hierarquias intermediárias, menos cadeias hierárquicas, melhor o funcionamento de toda a organização humana, biológica, psicológica, inclusive no jogo de futebol. Exemplo no jogo de futebol, você lembra do carrossel holandês? Todo mundo jogava junto na defesa, no ataque e no meio de campo, de maneira que as pessoas, pela velocidade, pelo preparo físico, suplantaram até certo ponto o próprio time que na época, o time brasileiro, era o mais competente de todos os times de futebol do mundo. O carrossel holandês, então, naquele momento, mudou a estratégia jogando em todas as posições de uma forma conjunta e composta, o que é muito difícil de sustentar, porque exige muito preparo físico durante o jogo todo. Então, há hierarquias, há quem defende, há o meio de campo e há o ataque. Hum, Todos juntos durante todos os jogos, sucessivamente, é muito mais difícil. Se me perguntam: "Bom, Sérgio, você acha que sem hierarquia é possível uma composição de ideias?" Eu acho muito difícil. Agora, que tipo de hierarquias eu sustento? São hierarquias que são construídas da base da pirâmide para o ápice, e de dentro da pirâmide organizacional, social ou laboral, para fora com outras pirâmides. Portanto, não é uma organização hierárquica tal qual a gente, vive na maior parte do tempo em sociedades que são.
hierarquia daquilo que já está dado sobre aquilo que vai ser criado ou desenvolvido, que é de cima, né, a gente já vive de cima, as instituições com suas crenças, com seus poderes, com as suas lideranças já estabelecidas, dadas, organizando planos e propósitos para as lideranças intermediárias, e esses propósitos e planos serem aplicados na base da pirâmide, que na área de execução. Portanto, é como se num futebol que não tem uma organização assim hierárquica, o goleiro, a defesa, na saída da bola, eh, toda a jogada tivesse linearmente encadeada até o gol do adversário. Ora, no futebol, como na vida, não é assim, né? Uma jogada pode nascer do goleiro, ele pode fazer gol chutando quando o outro goleiro está fora da sua meta, ou da sua trave, ou do que representa a sua defesa, né? Ou pode nascer no meio de campo, ou pode nascer numa situação de ataque, ela pode nascer em qualquer lugar. Numa organização hierárquica, o meio de campo representa as estruturas intermediárias. Elas têm a função de fazer com que o topo da hierarquia seja o que eles pensam que é preciso fazer, seja conversado, e interrogado, aqui ó, o topo e a parte intermediária aqui embaixo, aqui o topo, aqui embaixo. A parte do topo tem ideias que para aqui embaixo serem implantadas. A área intermediária, ela faz com que isso possa ser interrogado. O topo pode ser interrogado. Que ideia é essa? De onde é que você tirou? Como é que você acha que isso aqui pode ser aplicado? Ela, ao interrogar o topo, a área intermediária faz com que as ideias que venham do topo até elas, até as áreas intermediárias, sejam mais realistas, menos idealistas ou sonhadoras. E assim, quando o topo fica lá em cima e a área intermediária traz já decantado, filtrado, amadurecidas as ideias do topo até a base para serem implantadas, elas possam ser interrogadas agora aqui, ó, áreas intermediárias e as áreas de implantação, as áreas de execução de implantação, de execução, as áreas de execução possam interrogar as áreas intermediárias, que são as áreas de implantação, vamos dizer assim, não de geração aqui em cima, as áreas que geram as ideias. Aqui a área intermediária é que procura implantar essas ideias aqui. Se essa aqui não interagir com a de cima, de maneira a que sejam factíveis, realistas as ideias que vêm lá de cima, aqui embaixo não rola, não se realiza. Numa organização, como eu estava dizendo, ideal no sentido funcional, mas não abstrata, é que as áreas que estão executando pensem o que estão fazendo, e quando pensam o que estão fazendo, e isso corresponde analogamente à linha de ataque de um time de futebol, por exemplo, quando estão atacando, não só se preocupem em fazer o gol e receber a bola, mas em perceber o jogo inteiro e até chegar às formas de ataque. Ou seja, os caras da linha de frente ali que estão executando, que é embaixo da pirâmide,
percebam como aquilo que está sendo feito está mais ou menos, é a hora da verdade, está mais ou menos equivocado ou correto para alcançar os resultados que se quer. Aqui, quando você está imerso em produzir resultados, você tem um zoom, um olhar, toda a tua sensopercepção mais aguda em relação ao que está acontecendo durante o miolo do jogo, a intimidade do jogo na hora de fazer gol. No ponto de vista intermediário, você tem uma visão de um ponto de vista mais distante do ataque e pode perceber o que está acontecendo aqui, levar para cima, que é o ponto de vista na cobertura, né, no ápice da pirâmide, que tem uma percepção de efeitos dos resultados, efeitos de médio e longo prazo, que o pessoal que está ali procurando resultados na base da pirâmide não tem condições perceptuais de olhar muito adiante, eles veem só aquilo que está diante do nariz, o que lhe é próprio, não é defeito nem qualidade, é a função de produzir resultados. O nível intermediário é de relacionar o resultado imediato e interagir lá em cima com quem está na cobertura, no ápice da pirâmide, vendo os efeitos de longo prazo. Eles reiteram, os que estão na base dão ideias para os que estão no nível intermediário para oferecer informações relevantes para quem está lá com uma luneta no topo da pirâmide, olhando para onde que vai o jogo. Muitas vezes, no caso do futebol, por exemplo, o goleiro tem uma ideia de jogo, de conjunto, de sistema de jogo bem mais ampliada do que o meio de campo e do que o ataque. O ataque, às vezes, ele precisa de reflexo, ele precisa de senso de espaço-tempo bem restrito. Um atacante de excelente qualidade, assim como um executor lá embaixo da pirâmide de excelente qualidade, ele precisa perceber assim pequenos milímetros, pequenos espaços e tempos. Precisa se colocar de uma maneira muito esperta, muito sagaz, muito rápida, uma estratégia muito oportunista em relação à posição das adversidades. Ele é um nível mais, digamos assim, rápido de ação e reação, enquanto que o intermediário já tem uma visão de defesa, de ataque do seu time e do outro. Na pirâmide organizacional, chamada pirâmide, porque não funciona bem como pirâmide, a ideia de pirâmide no sentido autocrático, não funciona assim. Ela pode ser uma pirâmide, mas no sentido de cima, de baixo para cima e de dentro para fora, interagindo com outras pirâmides. Aí sim, aí nós temos um jogo relacional. Né? Que nem o goleiro está na ponta da pirâmide, não é dono do jogo, ele percebe melhor a dinâmica do jogo, inclusive do ataque do seu próprio time e do jeito que o adversário pensa. Não é por acaso que muitos goleiros são, quando se aposentam, técnicos e são melhores do que os atacantes como técnicos, porque eles toda hora eles estão observando o conjunto do jogo. A torcida diz assim: puxa, mas esse goleiro só fica
Ele só joga na hora que, a bola vem para ele. Ele passa a maior parte do jogo sem fazer nada, pois ele é o cara que melhor entende, da amplitude, do conjunto, eh, das indas e vindas da bola e dos jogadores do seu time e do outro time. Quem está no ápice de uma estrutura organizacional tem essa função, essa liberdade e essa responsabilidade que os que estão na linha de frente, na linha de execução, não têm. E quem está na linha intermediária tem que traduzir o que o ápice precisa prestar atenção, o que ele oferece, que seja realista, para que a linha de execução saiba o que que o ápice, né, tem em mente, tem na cabeça, né, que é o nosso ápice, né, corporal, e que no nosso imaginário manda, né, no resto do nosso corpo, né. Então, vocês coloquem bem, em mente que o nível intermediário é o que mais precisa estabelecer relações de mediação entre o ápice e a base, e isso é essencial para o funcionamento da empresa. Uma analogia biológica disso é que não adianta ter um cérebro bem desenvolvido se você não tem sistemas musculares, esqueléticos e viscerais, compatíveis com a tua cognição, a tua afetividade, né. Aí você está sem, os intermediários que te levam a agir, no mundo e produzir resultados de vida. Um abraço, até mais.